Ok, pessoal, já de volta, deixa eu falar do Oliveirão. Oliveirão fica no alto ao lado da Original Drogaria, ambos parceiros aqui do programa Hélio Carracena, e o Oliveirão lá no alto do meu amigo Rogério, das filhas do Rogério, né? A Ju também, tá sempre, que comanda hoje o restaurante do Oliveirão. Ali você come muito bem. Preços para hoje do Oliveirão. Vamos ver os preços para hoje do Oliveirão. Hoje, sexta-feira, e hoje é sexta-feira de carnes, ofertas de carnes no Oliveirão. Olha só, as carnes de sexta-feira no Oliveirão. Você tem o acém R$ 29,99, alcatra R$ 36,99 o quilo, né? O bife ancho, esse bife é aquele bife altão, né? É uma carne diferenciada, R$ 37,99 o quilo. Coração da alcatra, maturata, R$ 59,99. Costela suína, costelinha de porco, R$ 29,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa, R$ 9,99. Coxinha da asa, R$ 14,99. Tem mais ofertas aí do Oliveirão de carne, cesta de carnes. Linguiça de pernil, R$ 20,99 o quilo. O patinho, R$ 35,99 o quilo. Salsicha perdigão, R$ 9,99. Ofertas hoje no Oliveirão. E o filé mignon suíno, filé mignon de porco, pulou aí, R$ 25,99 o quilo. Eu só vou ficar com as carnes hoje, tá, Diego? Hoje só vamos falar de carnes do Oliveirão, sendo sexta-feira oferta de carne no Oliveirão. O vereador Amorim, ele fez mais uma vez, fala sobre Águas da Imperatriz e a cobrança de taxa para religar a água. Vamos ver. O projeto para quê? Para tentar fazer, senhor presidente, senhor vereador e vereadora e população de Teresópolis, com que amenize um pouco o sofrimento daqueles mais necessitados. Se eu não tenho dinheiro para pagar a minha conta de água que eu consumi, ou seja, eu não consumi nem aquele que já foi aprovado aqui, meus 15 mil, consumi 5 ou 6 mil, eu não tenho condições de pagar essa taxa mínima. Aí vem uma conta. Aí vem a de Itacuja e corta a minha água. Eu vou ter que pagar mais para religar 200 ou quase 300 reais. Se eu não tenho nem para pagar aquilo que foi consumido, eu vou ter agora que pagar quase que o dobro para religar aquela água. Ou seja, eu acho que estão fazendo com que a nossa população mais carente seja quase que considerada como uma criminosa. Ou você paga ou você não tem água. Ou você paga ou você vai ficar 0 quilômetro de água. Porque a nossa água tem que ser paga. Ou você paga para ligar ou não tem nada. Ou seja, punir uma pessoa que não tem condições de pagar, Rangel. E estão fazendo isso e não é. A pessoa tem que, às vezes, ficar 1 mês, 2 meses sem água, porque não tem para pagar a própria água que foi consumida e nem tampouco a religação. Então, qual é o objetivo? É fazer com que, pelo menos, essas pessoas que não tenham condições, que pelo cadastro aí que recebe o mínimo possível, que essa religação seja feita sem cobrança nenhuma. Para quê? Para amenizar o sofrimento da nossa população. Porque essa água está, além do consumo ser muito caro, além da água ser muito cara, ainda cobra um valor exagerado, exorbitante para essas pessoas. Não para essas pessoas, para todas, mas para o mais necessitado, isso é um dinheiro muito grande. 200 e tantos reais para uma pessoa, ou quase 300, é muito dinheiro para uma pessoa necessitada. É muito dinheiro para uma família que ganha um salário mínimo. Entra mês, sai mês, que já tem até mais de um ano, que a gente só fala de Águas da Imperatriz, né, Faria? Passa mais de um ano que falou disso. Bom, aí teve a discussão, né, dessa transição, né, de administração da água. O que Amorim coloca, ele ainda é leve. Sim. Porque ele pede para aqueles que têm uma conta menor deixarem de pagar
a taxa de religação. Acho que é isso, o consumo, né, que tem uma taxa mínima e quem gasta pouca água, o valor é pequeno. E aí, se ele não conseguiu pagar a conta de luz, de água, imagine uma religação de mais de R$250. É uma situação complexa, mas eu acho meio que absurdo você cobrar essa taxa de religação, principalmente do que o Amorim coloca, das pessoas que não têm condições e não pagou água, não é porque não quis, porque a pessoa sabe que se não pagar vai ficar sem água. E aí não tem o dinheiro para pagar, fica sem água. Raramente as pessoas têm o poço, né? Um ou outro se socorre, que até é proibido, mas ainda poucos têm. Mas de qualquer maneira é muito pesada essa taxa para principalmente quem consome. Porque há um escalonamento, por exemplo, energia elétrica, há um escalonamento. Para ficar fácil de entendimento, se você compra um liquidificador, você paga R$200. Se você quer comprar 10, você tem um desconto. Você vai pagar 170, 180 cada um, porque está comprando. Na energia é o contrário. Se você gasta 100 kW, você paga um valor por quilowatt. Se você gasta 200, o valor já aumenta. Você vai gastar mais. Porque se você consome muito, há a noção de que é uma pessoa que tem muita coisa, que a casa tem tudo elétrico, ou que é uma grande... que aí tem o valor comercial que é de empresa. Então, essas pessoas que o Amorim defende, realmente é muito injusto pagar uma taxa de religação de mais de R$250. Eu só quero dizer uma coisa. Nós avisamos. Pois é. Para quem não sabe, eu faço parte dos amigos da Água de Terê, que hoje compõem o Planeja Terê. Aliás, ontem nós tivemos a eleição da nova diretoria do Planeja Terê. Se você quiser conhecer, entra no Instagram, Planeja Terê, faça parte, onde a gente discute para valer. E eu fui o responsável pela análise da questão de um dos tópicos do contrato. Na segunda audiência pública, a gente entregou um documento solicitando que o valor de religação que estava previsto em R$293 fosse reduzido pela metade. Eu tenho uma coisa para falar para todo mundo aqui em Teresópolis. Meus amigos, se você não for para a rua junto com a gente, não adianta. Discutimos muito isso aqui. Sabe, a gente fez audiência pública, participamos da audiência pública na primeira audiência pública, foi onde hoje é a Secretaria de Educação. Naquela sala trancada, fechada, um horror. Tá? Tem vídeo meu, eu peitando o Ministério Público, toca para a gente ver o que vai dar isso aí. Né? Depois teve audiência pública no Pedrão. Essa do Pedrão foi um absurdo dos Sabe? absurdos. Então, assim, população, entenda uma coisa. Classe média, classe alta, empresário, que está pagando 300 conto para manter uma salinha com o seu hidrômetro, população de baixa renda, está todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco. Ninguém fica sem água. Ok? Então, esse processo de privatização, de concessão do serviço de água e esgoto, feito para Águas da Imperatriz, foi, desculpa palavreado, foi uma sacanagem, não tem outra palavra, uma sacanagem que fizeram com todos os teresopolitanos, todos, sem exceção. É um absurdo essa taxa de religação, é um absurdo a forma como eles fazem. Então, assim, existe o serviço de religar? Existe. Por exemplo, a Enel tem que religar a energia elétrica. Né? Quando eu mando um técnico, né, na hora que eu monto uma planilha para mandar um técnico desligar e depois mandar um técnico ligar, entra no custo da planilha desse serviço ligar e desligar energia elétrica o risco do choque, o seguro do cara. Tudo isso está na planilha para fechar lá o preço. Qual é o risco que um técnico da Águas da Imperatriz tem de religar uma água? Morrer afogado? Será? Ele tem algum risco de vida em religar e desligar a água? Nenhum. Nada justifica custar R$300 religar a água. Nada justifica. Aliás, só uma coisa, que é aquela fala que muita gente às vezes quer tapar o ouvido. Gente, a água é um bem público. O serviço de tratamento de água e o serviço de coleta e tratamento de esgoto é necessário, é um serviço necessário, é um serviço público. Se você deixar totalmente na mão do capital, não tem jeito. E aí entra aquela história. O Amorim está propondo uma lei para revogar... Quem hoje manda é a Agenersa. Enquanto o prefeito Leonardo Vasconcelos vai mandar uma proposta de lei criando a Agência Municipal de Regulação para fazer o descredenciamento da Agenersa e credenciar a Agência de Teresópolis para regular,
a gente vai continuar desse jeito. Criaria-se Sofrendo. aqui uma agência. Existe uma empresa pública parada na prefeitura. É só ele decretar. Porque existe a agência nacional, a agência estadual e precisa os municípios ter as agencinhas. E aí você faz município. porque a titulação é nossa. Olha só, o que eu sempre discuti a possibilidade de mudar a administração da água, é uma coisa lógica, normal. Qual o problema? Quem está fornecendo não está a contento, não está respeitando o processo, não tem saneamento, uma série de coisas que eu sempre achei naquele momento que precisavam no mínimo ser discutidas. Sim. E eu acredito que quem era muito a favor da mudança da administração tem argumento para convencer a população. E quem era contra tem argumento para também convencer que não deveria mudar. E isso não aconteceu. O que a gente viu foi uma coisa à força. A Câmara se posicionando contra, né? Tribunal de Contas também. Fazendo um processo contra e o prefeito questionando sempre judicialmente e tendo os pareceres favoráveis ao executivo vai mudando. Então, eu acho que, tudo bem, faltou a presença da população, faltou a presença da sociedade organizada, faltou essa força que a população, quando quer, exerce, para tentar, pelo menos, que essa situação de troca de administração da distribuição de água fosse discutida, fosse ponderada os prós e os contras, e não foi. Ela foi colocada de uma maneira à força e a população a gente até discutiu muito, Faria. A gente, se você mas mais interno. Mas se o P3 falou procurar, vai encontrar as audiências públicas, os amigos da Água de Terê. A gente discutiu sério, teve uma audiência na Câmara que eu discuti pontualmente o esgoto, tópico a tópico. O secretário da época teve o disparate de dizer que não podia fazer separador absoluto, que é um cano só para xixi para o esgoto. Queria deixar como é hoje, na tempo seco, que é um absurdo. Inclusive o plano municipal de saneamento, ele diz que não pode ser tempo seco em Teresópolis. Tem que ser o separador absoluto, que é um cano só para xixi e para cocô. Então, assim, a gente discutiu pra caramba, a gente brigou, a gente fez pressão. Só que, por exemplo, aí, se tiver alguém da ACIAT aí, CDL, a gente ficou foi só os amigos da Água de Terê que ficaram brigando pela parte técnica. Não importa se é a CEDAD, se é a Águas do Brasil, se é a CEGEA, mas a gente discutiu a parte técnica. Então, assim, hoje, o único caminho prático, que não seja um caminho demagógico, sabe, Hélio? A Prefeitura encaminhar um projeto de lei criando a empresa municipal Agência Municipal de Regulação de Saneamento. O Rangel já tem esse projeto. E lixo, entra tudo junto, fazer essa empresa e aí você consegue fazer a alteração do contrato. Porque hoje, no contrato, quem está regulando é a Genersa. Mas a lei, a 14.026, que é a lei do Marco Legal do Saneamento, diz que a titulação do esgoto é do município. Então, se o município quiser, é ele que vai fiscalizar essa porcaria dessas águas da Imperatriz. A água é do município, e nós estamos numa região que produz a água. Então, não há necessidade de ter um preço tão alto. A gente precisa nos municípios, principalmente acima de 150 mil habitantes, ou que tem esse tipo de problema, fazer o que tem a nível nacional. Tem a ANA que cuida da água, tem a ANAC que cuida da aviação, tem a ANEL que cuida da ANTAC, que é o transporte aquático. Então, isso está vindo para os estados e os municípios precisam acompanhar, porque o que a gente coloca, mas isso é federal. Mas isso está... Não, tudo é do mundo, está no mundo. A gente discutiu muito sobre... Tem uma coisa, só um detalhe importante. Agricultor, se prepara, porque eles vão hidrometrar o seu posto. Nós falamos isso, a lei é clara. A lei do uso da água na região rural, ela é clara. Na hora que botar o saneamento, botar água tratada ali, Vieira, Vargem Grande, todos esses lugares. Botou o saneamento, o cara vai ter o direito de entrar e fechar, lacrar o seu poço. O Clube Comari, por exemplo, dele eu posso falar, porque eu sou lá do Comari, aliás, diretor até do Comari. Eles têm água própria, por enquanto. Porque em algum momento a Águas da Imperatriz vai chegar e falar, olha aqui, essa água não é de vocês não, a água é minha. E a partir de agora vocês vão pagar. A lei está da seguinte forma, só para você entender, tá? Por exemplo, vamos lá, Cascata dos Amores, tá? Um exemplo, ou ali 40 casas e tal. O que diz a lei? A lei diz que a lei da 8080, tá? A lei do SUS.
Está ali, está garantido. Você tem que ter água tratada para consumo. Ah, mas eu tenho um poço artesiano. Então, você pode usar o poço artesiano para águas de uso comum, não de consumo. Então, eu teria que fazer uma ligação da sua caixa d'água no hidrômetro e o resto, se você quiser, sua piscina, todo o resto, no caso do Comari, né, pode usar água de poço. Vai ter que fazer essa obra. E a empresa de águas, ela tem autorização legal para entrar e fiscalizar. E se você não deixar, ela vai entrar com a polícia em cima. Então, assim, a gente brigou muito sobre isso durante todo o processo. Hoje, né, eu pego no pé, pego no pé da Associação Comercial de Teresópolis, da CDL. CDL, todos. Ninguém. Em momento nenhum, nunca chegaram e abriram um espaço para nós, os amigos da Águas Terê, que depois virou Planeja Terê, discutir com a sociedade. Teresopolitano, se a gente não se organizar, vai ser pior do que a gente possa imaginar. Se você acompanhar a Prolagos, dá uma olhadinha como é que está com a EGEA, que é outra. A EGEA é outra empresa, não é a Águas. Tá? É a mesma coisa. Então, assim, o nosso ponto-chave nós tínhamos um crime ambiental que era a poluição do Rio Paquequé. Tinha que ser feito saneamento? Tinha que ser feito saneamento. Não houve o contrato com a SEDAI? Não houve. Problemas políticos, não vou entrar nesse mérito aqui, que não é esse o objetivo. O fato é, hoje, a Prefeitura tem, por força de lei, o direito de criar uma autarquia municipal, e já existe uma empresa municipal parada, não precisa nem criar por lei, é só por decreto mudar a função dela, e a gente cria uma empresa municipal de regulagem de água e lixo. E outra O vereador Rangel já tem essa proposta, já tem esse projeto já. Mas só por mesmo que a Procuradoria da Prefeitura seja muito competente, esse tipo de contrato tem que ter discussão, tem que passar na Câmara, porque não há como, 21 vereadores, com o poder que tem, que é um poder do município, otorgado pelo eleitor. Não tenha, e com certeza tem, que vai ver em algum ponto, alguma alteração que precisa fazer, precisa acrescentar isso, ou podemos tirar isso, e essa discussão não aconteceu. Então é um contrato muito acordado, né? Muito acordado. E não tem como um contrato desse não ter desacordo, não ter desavenças. Isso é que me chama um pouco a atenção, porque não teve essa discussão do contrato. Porque a gente está vendo que, mesmo com a SEDAI, muita coisa não foi cumprida. Então é um aprendizado. Peraí, isso aqui vai ter que ter prazo. O prazo que tem em 5 anos tem que ter tanto por cento da população com saneamento, com 10 anos, uma projeção, um estudo, porque não precisa inventar a roda, isso já existe em outros lugares. Faria, eles têm que apresentar, olha só, a companhias de água e de esgoto da cidade, que é a Águas da Imperatriz, eu desafio aqui, posso? Mostra o plano de saneamento. Qual é o cronograma de obras para poder abrir a rua e botar o coletor absoluto de esgoto? Me mostra. Não tem. Eles não têm. Não tem ainda. Não tem. Então, assim, a gente está numa situação, né, hoje, né, o que aconteceu no passado com o prefeito Vinícius Clausen, com o Poder Judiciário local, que foi extremamente, como direi eu, caolho. Entendeu? Caolho. Caolho eu falo com muita coisa, caolho. Não olhou direito. Muito compreensível. Não olhou direito. Foi caolho, olhou com um olho só. Sabe? E não permitiu que a Câmara tivesse o poder que estava previsto no artigo 99 da nossa lei orgânica, de fazer a fiscalização do contrato, e hoje está aí essa situação. Empresário fechando loja. Conheço várias pessoas, que tem salão, que tem cozinha dessas de fazer quentinha, que está fechando a loja, entregando para poder fazer em casa, atendendo remotamente a clientela de salão, porque não tem como manter uma sala comercial para atender um salão ou uma lojinha de rua para fazer lá quentinha, porque tem que pagar 300 aqui contos mesmo, de água. estão me passando a informação aqui, a produção, que tem loja que perdeu o desconto, porque o hidrômetro, e Faria entende de hidrômetro, que o hidrômetro está do lado de dentro da loja, como sempre foi. Mas o hidrômetro tem que estar do lado de fora. E aí, se tiver do lado de dentro, ela perde o desconto da água. Cara, isso é... Se tiver do lado de fora, eles levam. Isso é um escárnio. Pois é. Isso é um Mas gente, é fato. Gente, olha só. Você precisa... Se você... Vamos lá. Se o nosso espectador quer realmente pressionar águas na Imperatriz, tem que detonar a imagem da água da Imperatriz no comércio, para que a ação da água da Imperatriz, da água do Brasil, caia, porque eles fazem tudo pensando no acionista. Tá? Tudo é pensando no acionista, não se engane disso.
Então, se você começar a botar Águas da Imperatriz no Reclame Aqui, fizer na sua rede social, um videozinho, põe no seu Instagram, ó, Águas da Imperatriz de Teresópolis está roubando, porque está me cobrando R$300 para religar minha água, não tem nem condições de pagar. Você tem que fazer isso, tem que mobilizar. CDL, a CIAT, meu irmão, você vai esperar o que todo mundo parar de contribuir, fechar as lojas inteiras? Nós temos que se mobilizar para ontem, para exigir que o prefeito possa pegar a empresa, ter uma empresa pública municipal que está parada, já foi criada, por decreto ele muda a destinação, a lei que regula o saneamento já nos dá a titularidade, ou seja, é o município que é o responsável pelo saneamento, a gente cria a nossa é empresa o município que é o dono da água. a gente cria a nossa empresa municipal, já foi decidido na justiça. e aí já muda o contrato, e aí já começa a fiscalizar para ver, para a coisa acontecer direito, porque eu gostaria, diretor da Águas da Imperatriz, manda para a gente aqui o seu plano de ação para instalação de coleta de esgoto, qual é a sua previsão? Até agora nada, filhinho. Até agora nada. Vai fazer mais de um ano, até agora nada. Uma gota de esgoto recolhido, até agora não teve. Olha, eu já tenho algumas imagens aí de chuvas hoje, lá no interior, aqui da cidade também. E a hora que estiver pronto, Diego, você pode falar com a gente que a gente já mostra aí. Já está. Agora deu... já está aí. Isso aí eu vou passar para vocês onde é. Peraí que estou buscando aqui. Isso aí é lá no interior, né? Aí já tem um boizinho lá se resguardando. Já estão mandando para a gente, fazendo a boa fé. É um boi ou um cachorro? É um cachorro, né? Isso é lá na Boa Fé. Então deve estar chovendo muito lá, né? Na região ali da Fazenda Boa Fé. A gente já mostra aí. Aqui na cidade também, a gente tem aí, ó. Olha lá. Não tem sarjeta, velho. Não tem. Os bueiros são entupidos, né? Mas no interior não tem... Não, mas se tivesse a drenagem... uma água para essa drenagem... Eu tenho uma pergunta que vocês dois não gostam de ouvir. Aliás, eu também não. Eu acho que ninguém gosta de ouvir, mas vai ser a resposta deles vai ser depois do comercial. Antes de eu fazer a pergunta, deixar a pergunta aqui, eu quero falar da Original, ofertas de hoje da Drogaria Original, aliás, da sua nova loja também da Original. Então, hoje, Original Drogarias com ofertas especiais em suas 4 lojas. Alto, Várzea, Bom Sucesso e Vargem Grande. O sabonete Dove, R$ 1,99. Tá barato o sabonete Dove hoje, hein? É mesmo, hein? Papel higiênico Cotton, R$ 12,99. Creme Scala, 1 kg, R$ 7,99. O Pantene, shampoo mais condicionador, R$ 21,99. O enxaguante bucal Oral-B, R$ 22,99. 1 litro, hein? Desodorante Rexona, 250 ml, R$ 19,99. Kit Giovanna Baby, R$ 17,99. Nas suas 4 lojas, Alto, Várzea, Bom Sucesso e Vargem Grande. E ainda o Ninho, 350 gramas, fibra, o sachê do leite Ninho, 350 gramas, fibras, R$ 12,99. A fralda Baby Sec Premium, R$ 32,99. O Bepantol, R$ 9,99, 48 cápsulas. Shampoo João e Maria, R$ 11,99. Creme dental Carmed, R$ 14,99. Novalgina, R$ 19,99. Luftal, R$ 19,99. Preços nas drogarias Original, Alto, Várzea, Bom Sucesso e Vargem Grande. Dorflex, que ontem eu precisei, essa semana eu tomei Dorflex, R$ 19,99. Sabonete íntimo Dermacide, R$ 19,99. O Centro, R$ 16,99 com 30 cápsulas. Caramba, isso está muito barato esse Centro. O sabonete também está bem barato. Simeticona, R$ 3,99. Perfenol, R$ 8,99. Ciclogex, R$ 8,99. A vitamina C da Neoquímica, R$ 4,99 a vitamina da Neoquímica. Essas ofertas para hoje, ofertas de inauguração da Original Drogaria, ok, Diego? E a pergunta é a seguinte: você vai no supermercado, você vai no Hortifruti, a menina do caixa vira e fala assim: você vai querer sacola? O pessoal não gosta de ouvir essa pergunta, é meu próximo assunto. A gente vai para o comercial e voltamos já.